Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 1, nós estaremos pautando a nossa reflexão nessa noite. Diz assim o texto sagrado: Estava, pois, perto da festa dos asmos. Em algumas traduções vai dizer dos pães asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e escribas andavam como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, versículo 6, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Vamos orar nesse momento. Sobre Pai, mais uma vez, amado, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, pelo privilégio acerca, Senhor, dos ensinamentos da tua. Dirige, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, e as nossas emoções, Pai, trazendo com fidelidade, ó Pai, ao nosso coração, ó Deus, a tua palavra. Deus possa encontrar, ó Deus, em nossos corações um lugar, ó Deus, e nós possamos guardá-la a fim de não pecarmos contra ti. Abençoa, Deus, os nossos queridos e amados irmãos, alguns que se encontram perto, outros nem tanto, aqueles que estão enfermos, ó Deus, contempla-lhes, ó Pai, os enlutados, consola-os, e, ó Deus, a todos nós, ministra a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós queremos falar um pouco a respeito do personagem a qual o capítulo de número 22 de Lucas descreve por Judas de Iscariotes. Não a respeito dele em si, mas da sua atitude em relação ao mestre. Nós podemos observar, querido, através do texto que nós acabamos de ler, que diante da proximidade da Páscoa, uma festa memorial para o povo judeu, o qual eles lembravam aquilo que o Senhor havia operado em pleno Egito, libertando-os do jugo de Faraó, e ali o povo estava sob a iminência dessa festa, estavam a exatos 2 dias dessa festa. E é interessante nós observarmos a postura desse que entra para a história como aquele a quem todos nós temos uma certa aversão por conta da atitude em relação. Querido, eu quero trabalhar com você essa noite a fim de provocar-lhes a reflexão sobre a inversão de valores que nós temos visto nos dias de hoje. Isso porque existe um livro chamado Totem da Paz. E esse livro, permita-me dizer-lhes que vai tratar acerca de uma experiência missionária de alguns cristãos que vão evangelizar uma tribo aborígene lá nas remotas terras australianas. E chegando lá, os missionários começam a evangelizar e compartilhar do Evangelho de Jesus no período da crucificação e, consequentemente, a semana de Jesus. E aquelas pessoas, quando têm contato com o texto sagrado,
eles começam a entenderem a atitude de Judas, por incrível que pareça, heróica. Isso naquela civilização, no meio daquela tribo, cultivava-se a traição como o bem supremo que Judas passou para aquela comunidade, para aquela tribo, como o herói, e Jesus anti-herói. Aquilo que nós aqui no Brasil, no Ocidente e nas demais partes do mundo temos em Judas como um traidor, nessa tribo eles foram aclamar Judas como sendo o herói da história, aquele que ajudou Jesus a cumprir a sua missão, o seu ministério. E isso é algo para nos fazer refletir um pouco sobre como estão os valores hoje em dia. É bem verdade, querido, que nenhum de nós cultiva em Judas uma espécie de herói à semelhança do que essa tribo aborígene acaba assimilando. Mas certamente nós temos nos deparado nos últimos dias com situações em que nos deixam profundamente respeito dos valores excelentes dessa vida. Nós infelizmente percebemos, querido, e à medida que nós estamos nos aproximando da Páscoa, nós percebemos que as pessoas, elas acabam sim, mesmo que inconscientemente, valorizando os atos são as atitudes ilícitas, e isso sem falar em termos políticos. Sabemos que em Brasília a situação é deplorável, mas eu não quero falar das figuras políticas já tão faladas e debatidas. Eu quero falar sobre a minha vida e a tua vida, como nós temos nos relacionado com o nosso próximo e que tipo nós temos proclamar. E escolhe Judas de entre um dos 12. O texto vai dizer que Judas fazia parte do discipulado. Judas com os ensinamentos de Jesus, mas nunca houve em Judas uma atitude sincera do crente, de um convertido. Imagine que Judas teve o privilégio, tivemos, de ouvir os ensinamentos de Jesus, mas as palavras do mestre não penetravam no íntimo do coração daquele homem. Nós podemos perceber, querido, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Termos atitudes semelhantes às de Judas, e embora nós não queiramos ser associados a ele, por vezes, em alguns gestos, atitudes, aquele a quem nós mais repudiamos. Se alguém se dirigir a você e lhe chamar de Judas, certamente você ficará muito ofendido. Mas será que em determinados momentos essa alcunha não serve para nós? Para que nós minimamente pensemos em que tipo de vida, em que tipo de relacionamento nós estamos nos submetendo a nós e ao nosso próximo. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, algo que bem, mas que em dados momentos nós acabamos nos esquecendo. Ouvido de mercador. Jesus começa a dizer e comparar um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, onde correm
as correntes de águas e a tempestade contra a sua casa, e ela não cai porque ela está edificada sobre a rocha. E eu não sou pedreiro, querido, não trabalho em construção, mas eu tenho aprendido nos últimos tempos que antes de você construir uma casa, primeiro você alicerça com uma, a fim de que ela resista às intempéries que são levantadas contra ela. E essa base sólida a qual Jesus está metaforicamente se referindo é a palavra de Deus. Como é que nós temos cultivado o relacionamento dentro da nossa casa, querido? Como é que nós temos edificado a nossa casa? A nossa casa, será que é um altar dedicado ao Senhor? Qual espaço a palavra de Deus tem na minha vida? Isso é para que nós percebamos que se nós não dedicarmos um local especial para a palavra de Deus, e este ligado diretamente ao coração, certamente nós tenderemos a sermos influenciados pela voz do maligno. Porque somos propensos a erro, querido. Nossa natureza é caída. E a Bíblia vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. O texto ele é muito claro. Jesus vai dizer: a quem compararei o homem que agir dessa maneira? Eu compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É aquele homem que, ao ouvir a palavra de Deus, essa palavra de Deus, e vai direto para o coração. O homem sincero e verdadeiro, ele dá ouvidos à voz de Deus. Ele não faz ouvido de mercador. Ele é verdadeiro praticante da palavra. E quanto a isso, nós somos lembrados que aquele que quer ser discípulo de Jesus deve andar como ele. Querido, certamente não faltou oportunidade para Judas perceber como Jesus agia, como ele ensinava, porque diz o texto no capítulo 21 de Lucas, versículo número 37 e 38, que de dia Jesus ensinava no templo, e à noite ele saía para um monte chamado das Oliveiras para orar. E todo o povo ia de manhã cedo para de manhã cedo para o templo. Os discípulos também estavam lá. Afinal de contas, eles eram os fiéis escudeiros. Os discípulos, você deve estar lembrado, são, na nossa tradução aportuguesada, são chamados de alunos. Verdadeiramente devem levar adiante o ensinamento de Jesus, mas havia um entre os 12 que na verdade nunca se converteu. Estava ali para cumprir sim um desígnio que a Escritura havia reservado para ele, mas Jesus nunca achou em Judas ou no seu coração um lugar para a sua palavra. Querido, se nós observarmos algo que está escrito no Salmo de número 119, versículo de número 111, nós perceberíamos que a palavra de Deus centralidade na nossa vida. Diz o texto: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Certamente Judas, ao ouvir as palavras de Jesus, passava de largo os seus ensinamentos, nunca penetrou no seu coração, e é por isso que o texto de João, no capítulo 12, vai se referir a Judas como sendo um aproveitador em meio ao rebanho. E querido, se nós observarmos bem, há lobos em nosso meio. E quanto a isso, nós precisamos ter todo o cuidado. Não de expulsá-los do rebanho. Jesus não fez isso com Judas. Jesus
tratou de falar-lhe de dia e de noite acerca da palavra de Deus. De maneira que Judas foi condenado sob sua própria responsabilidade. Jesus, mesmo sabendo quem haveria de ser o traidor, não o expulsou nem da cena que nós iremos ver amanhã, que é a ceia. Esse quadro que está aqui atrás de nós. Observe que Jesus, ele acolhe a todos, mas infelizmente nem todos que fazem parte do nosso ajuntamento são de fato nascidos de novo. O texto de João no capítulo 13 vai dizer, João capítulo 3, perdão, quando Jesus encontra-se com Nicodemos, mestre da lei, Jesus vai dizer a Nicodemos algo que é necessário a todos nós que de alguma maneira frequentamos a igreja, estamos buscando os ensinamentos do mestre para aplicar na nossa vida melhores cristãos, pessoas que verdadeiramente reflitam. O texto vai nos dizer, João capítulo 3, um texto bastante conhecido, um relato entre Jesus e Nicodemos. E Jesus vai dizer a Nicodemos que é necessário, versículo de número 5, João 3, versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo que é necessário nascer de novo. João 3 e versículo 3. Infelizmente, querido, as atitudes de Judas em relação ao próprio Jesus, em relação aos ensinamentos da sua palavra, refletem que aquele homem nunca nasceu de novo. E infelizmente nós iremos nos deparar com pessoas assim, com pessoas que são aproveitadoras, com pessoas que estão no nosso meio somente para tentar se aproveitar de nós, como o texto de João capítulo 12, que eu havia referido há pouco, onde Judas é mencionado como ladrão em meio aos discípulos. Imagine que alcunha ruim você Judas, porque de todos os maus exemplos que aprendemos desse discípulo, esse talvez seja um dos que você e eu não gostaríamos de ser chamados. E nós, quando estamos na posição de ministros de Deus, nós sabemos que infelizmente algumas pessoas irão nos comparar com ladrões. Porque, querido, infelizmente, a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos alguns lobos infiltrar-se-ão no rebanho e trajados como se fossem cordeiros. E eles estarão fazendo negócio. E um dia algum de nós sofrerá por o de um ladrão. Judas, ao invés de ter um procedimento digno de um testemunho, na verdade, Judas é versículos 7 e 8, principalmente no versículo de número 8, onde Jesus vai dizer: deixai-a. Não, perdão, versículo de número 6, perdoe a referência. Versículo de número 6, 5 e 6. Porque não se vendeu este unguento, Judas propôs, por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Versículo de número 6 vai dizer qual era a verdadeira motivação de Judas, querido. Infelizmente, algumas falas nossas escondem as nossas reais motivações. Mas em se tratando de Judas, o texto é muito
claro quando vai dizer, ora, ele disse isso não pelo cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que a... Querido, observe a responsabilidade que Jesus nos conferiu. Jesus conferiu a Judas a responsabilidade de cuidar da bolsa. E cuidar de dinheiro não é o mesmo que cuidar de pessoas. Pessoas valem muito mais do que as finanças. Mas o homem corrupto, aquele que infelizmente nunca nasceu de novo, e infelizmente infiltra-se no rebanho somente para proveito da situação. A Bíblia diz que o cuidado de Judas não era com os pobres, nem com as almas dados Deus, da assistência, da comunicação e do... Nós temos percebido nos últimos dias que o cuidado que a igreja tem tido com os pobres é de tal maneira relevante até para os políticos que deveriam cuidar mais da assistência. É na igreja onde nós percebemos verdadeiro instinto ou espírito de comunidade. Quantos de nós não já temos percebido que alguns irmãos nossos estão tirando daquilo que não tem para compartilhar com os seus irmãos? É isso que significa ser cristão, querido. Significa estar numa posição privilegiada, sim, mas de cuidar do próximo. De responsabilidade com eles e não usurpar-lhes o direito. Não subtrair do pão, não subtrair das ofertas que são alçadas a fim de ou minorar as nossas desigualdades. É lamentável, querido, que nós temos ainda que nos deparar com pessoas assim. Eu acho fenomenal que a Bíblia ela não esconde os maiores defeitos de Jesus. E é por isso que a Bíblia se alça num patamar acima dos demais livros. Porque talvez se esse fosse um livro de ficção, talvez fosse um livro que pusesse a lançar heróis para a indústria cinematográfica, nós perceberíamos que os autores tentariam de alguma maneira esconder as falhas, os defeitos e os maus exemplos. Expõe a nossa humanidade e joga na nossa cara quão carente de Deus nós somos. Oportunidade, querido, mas desperdiçou. E com essa palavra nós gostaríamos de exortar-lhes dizendo, enquanto oportunidade, querido, nós precisamos aproveitá-la bem. Precisamos de tal maneira nos aproximar e da sua palavra e permitir que ela molde o nosso ser, que ela mude a nossa perspectiva e acerca das pessoas. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, tem algo da parte de Deus que é maravilhoso para nós nesse momento. A Bíblia vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Querido, nós estamos sendo chamados a partir, sim, desse trágico exemplo de um discípulo do ministério, mas que não soube aproveitar a oportunidade de receber verdadeiros e valiosos ensinamentos e agirmos diferente dele.
agirmos como verdadeiros cristãos e não vendermos o nosso mestre, não negociarmos a nossa fé, porque é exatamente assim que as coisas estão. No mundo onde há inversão de valores, muitas vezes nós somos tentados a vender o nosso ministério, a os valores a fim de satisfazer tão somente as nossas supérfluas necessidades. Judas deu ouvidos à voz do diabo quando entrou nele e deixou-se seduzir para que ele fosse vender o Senhor, fosse negociar o seu ministério. E querido, talvez maior de todos os nossos pecados, à luz do que nós lemos a respeito de Judas, seja negá-lo depois de termos conhecido. Infelizmente, estão retrocedendo da caminhada. Infelizmente, algumas pessoas estão negando ao Senhor, embora tendo o conhecido anteriormente. E a Bíblia vai dizer sobre essas pessoas que elas são comparadas a cães e porcos. Animais que são considerados impuros por seus atos que refletem tão somente a natureza animal. E vai dizer que mas a desprezou. Ele é como uma porca que, uma vez lavada, volta a revolver-se na lama. E como um cachorro que, depois de ter vomitado a comida, volta e a come novamente. Que nós possamos aprender com os ensinamentos que este apóstolo, que nenhum de nós gosta de estar parado, a fim de nós aplicarmos algo da parte de Deus, a não negar os nossos valores, a despeito do que o mundo dá como certo para nós. A Bíblia, ela vai nos indicar que aquilo que é certo, embora todo mundo ache errado. E aquilo que é errado, embora todo mundo ache que é certo, a Bíblia vai continuar dizendo que é errado. Isaías capítulo 5 vai dizer assim: ai dos que chamam da luz trevas e das trevas luz. Ai daqueles que chamam e do doce amargo. Querido, que nós não sejamos iguais a Judas, a fim de negociarmos os nossos valores. Mas o Senhor te concede a oportunidade nesse momento, querido, a fim de que você, durante essa semana, possa refletir nos caminhos que você tem levado, nos relacionamentos que você tem cultivado. Não valoriza aquilo que a Bíblia despreza. Não acha que o mundo tem algo a oferecer melhor do que aquilo que Deus tem a oferecer. O mundo passa, as concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre.